Pessoal, estamos aqui voltando. Sentiram falta da gente? Estamos aqui gravando o próximo bloco de participações aqui no nosso pod videocast, Papo de Escola. E nessa oportunidade, o nosso episódio vai tratar de temas fundamentais quando a gente quer pensar numa educação diferente, quando a gente quer pensar numa educação que forme seus docentes com vistas a uma atuação qualificada no ensino básico. Então, falaremos hoje sobre indução, inserção e desenvolvimento profissional docente. Nossa convidada é a minha querida amiga Letícia Oliveira, professora atualmente lá, professora que está conosco no grupo de estudos e pesquisas em didática e formação de professores, com a nossa maravilhosa orientadora, professora Gisele Barreto da Cruz. E ela hoje vai falar um pouquinho sobre a gente. Primeiro, ela vai se apresentar. Eu só queria, antes da Letícia se apresentar, dar um oi, professor Guilherme, e deixar ele também falar um pouquinho antes de a gente começar. Olá, pessoal. É muito bom estar de volta aqui para mais um papo de escola, com mais uma convidada assim muito especial na companhia do Pedro também. Estou muito animado para hoje, hein, Pedro? Hoje a gente vai discutir uma temática que aflige assim diversos docentes e possui uma relevância ímpar, né, para o debate sobre a educação. Para quem ainda não conhece ou não assistiu nenhum episódio do Papo de Escola, eu convido a seguir as nossas páginas do canal do Instagram, do YouTube, TikTok, Spotify, para acompanhar um pouquinho um papo descontraído sobre pontos importantes sobre a educação brasileira. Então, hoje a gente, como você falou, Pedro, a gente está com uma convidada muito, muito especial, que eu gostaria de agradecer muito a presença da Letícia, seja muito bem-vinda. E assim, para iniciar, como o Pedro falou, eu gostaria que a Letícia falasse um pouquinho dela, um pouquinho dessa trajetória, como esse tema atravessou a vida dela. Muito bem-vinda, Letícia. Obrigada, Pedro. Obrigada, professor Guilherme. Eu que agradeço demais o convite, né? É sempre muito bom estar falando das pesquisas que a gente desenvolve, ainda mais quando essas pesquisas estão totalmente relacionadas com o nosso trabalho, com a nossa trajetória profissional. Então, me dá muito orgulho de participar dessa conversa e eu já acompanho vocês, então, assim, acho que é um privilégio estar aqui conversando com vocês, né? Então, eu sou a professora Letícia. Gosto de dizer que sou professora de formação, pedagoga de formação, fui normalista, né? Fiz pedagogia na UFRJ. Sou professora de atuação, mas estou como pesquisadora em um tempo integral agora. Fiz o mestrado, lá no UFRJ, no programa de pós-graduação em educação, e atualmente estou no doutorado, né? Todos os dois sobre a orientação da nossa professora Gisele Barreto da Cruz, e essa conversa acho que tem muito do que a gente constrói de conhecimento dentro do grupo de pesquisa. Isso é um fato, né? Eu fui professora dos anos iniciais na perspectiva da educação inclusiva, fui professora da educação infantil e hoje estou estudando sobre os processos de ser professor iniciante nos contextos da escola, né? Tenho agora no doutorado pensado um pouco sobre o planejamento entre pares no contexto escolar. E é muito bom estar aqui e falar um pouco das pesquisas que são do grupo, né? Como o Pedro já falou, do GPED, que está inserido no LEPED, e pensar um pouco a ideia da indução profissional docente. Então, agradeço mais uma vez. Nós que agradecemos, Letícia. Então, para a gente começar esse papo, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é indução docente e se tem alguma diferença com inserção docente. Muito boa pergunta. Ontem eu estava numa disciplina lá na UERJ com uma colega e comentei sobre esse assunto, e foi muito interessante que, tanto no âmbito da licenciatura, né, e dos professores no contexto da escola, a concepção sobre ser professor iniciante
principalmente na literatura, é recente, então não é um estudo que a gente tem uma longa data de desenvolvimento, né? Ele se insere aí no campo da formação de professores na perspectiva que nós temos, e na escola a gente pouco fala sobre esse professor que está entrando na escola, né? Então, se a gente pensar aqui os nossos contextos, os nossos colegas, as nossas trajetórias, a gente vai perceber que nós fomos, somos ou já encontramos um professor iniciante. O que significa isso, né? Professor iniciante é todo aquele que termina sua formação inicial, né? Seja no caso das licenciaturas, no meu caso da pedagogia, sempre falo da pedagogia, mas a gente pensa os professores em geral, ele termina a formação e começa a atuação profissional na escola, enquanto aquela pessoa responsável por uma turma, responsável pelo seu trabalho. E esse momento que ele entra na escola, mesmo ele tendo vivido uma trajetória enquanto estudante, né? Mesmo com as experiências dos estágios supervisionados, todo o processo de formação, mesmo assim, ele encara nesse início um choque cultural, no sentido de assumir a responsabilidade pelo aprendizado de todas as turmas, das próprias relações sociais e pessoais, da dinâmica disciplinar ou não disciplinar, tanto no sentido da relação e tanto no sentido da organização da escola, né? Então, o que a gente tem percebido é que existem dificuldades nesse processo, que aí a literatura vai dizer que geralmente são entre os 5 primeiros anos, né? A gente tem caminhado para defender esses 5 primeiros anos, mas a literatura fala de 3 primeiros anos ou 7 primeiros anos, enfim, nós temos entendido como os 5 primeiros anos dessa experiência inicial do professor, que ele vive dificuldades emocionais, dificuldades sociais, dificuldades burocráticas, né? E dificuldades pedagógicas. E no olhar para essas dificuldades, existe uma relação com esses desafios, com as tensões, distinta para cada professor. E o que nós temos percebido diante da literatura nacional e internacional também, tanto no âmbito da América Latina e no âmbito dos Estados Unidos, da Europa, é que essa fase marca um processo de permanência ou abandono da profissão. Então, o que que nós temos percebido? Que é esse momento que o professor iniciante vive, né, no enfrentamento com a sua docência, com o seu processo de ser professor, com a sua identificação, seu processo de socialização dessa profissão, e as tensões que ele vive aí pode marcar se ele vai continuar ou não na carreira, e também os processos de busca por enfrentar, né, e sobreviver na docência. Então, com isso, pensando que toda pessoa vive essas tensões dos primeiros anos na carreira, o que que nós temos defendido? Nós temos defendido, e aí com base numa literatura da América Latina, a professora Beatriz Ávalos no Chile, né, a professora Maria Mercedes Ximenes na Colômbia, a própria professora Maria do Céu Roldão e Alarcão em Portugal, o professor Carlos Marcelo na Espanha, enfim, a gente tem autores por diferentes lugares, né, e continentes para defender que os professores, então, nesses primeiros anos, precisam de um acompanhamento. E aí, que tipo de acompanhamento que nós temos entendido? A gente tem entendido a indução docente como um acompanhamento e um apoio sistemático para esse professor que está iniciando na carreira. E aí, esse acompanhamento, esse apoio sistemático, a própria professora Gisele Barreto da Cruz tem defendido que ele precisa ser situado no contexto da escola que esse professor está se inserindo, ele precisa ser atrelado aos processos de valorização profissional docente, à questão da própria valorização da profissão no sentido das condições de trabalho e aos processos instituídos ou institucionais pela escola. Então, não basta ser uma formação hierárquica para esse professor numa perspectiva de uma formação continuada. É um processo de acompanhamento, né? E nós também temos pensado muito que esse acompanhamento não pode ser também nessa perspectiva do estágio probatório, porque tem algumas situações em outros países que é um pouco nesse sentido, de um processo que tem algumas formações pontuais e no final você tem uma avaliação.
não é nessa perspectiva, é numa perspectiva de um apoio, de um acompanhamento sistemático, que esse professor possa compartilhar suas questões, pensar a sua docência, refletir sobre as situações. E aí, em vários países, né, o Chile tem defendido esse apoio e acompanhamento através da mentoria, que é um processo bidimensional. Então, você tem um mentor em um determinado tempo que ele vai te acompanhar durante, por exemplo, um ano, né? É uma relação bidimensional. Nós temos pensado a indução numa relação multireferenciada, no sentido de ter processos bidimensionais, mas ter processos em grupo, né? Depois eu acho que eu posso falar um pouco mais das pesquisas do GPET. Mas, de uma maneira geral, essa é a diferença, né? O processo de inserção ele é vivido por todos os professores, mas um processo de indução de um apoio e acompanhamento sistemático, no Brasil, nós não temos política e nós temos ações pontuais em lugares, em regiões distintas, né? Então, é muito recente essa defesa e essa percepção. Nossa, Letícia, você foi falando e assim, desse papo, ele é professor com professor, a gente vai dialogando, construindo, mas eu não pude deixar de pensar como iniciar uma profissão, né, um processo tão complexo. Eu acho que isso aparece muito na sua fala, é muito desafiador, são aprendizagens distintas, mas eu não pude deixar, você ia falando, eu ia lembrando do meu processo, Uhum. é, minha inserção, né, no trabalho, como foi algo assim muito solitário. Então, eu acho que você foi falando, eu fui pescando algumas coisas, assim, porque não tem uma ruptura, né? No dia que tu pega o teu diploma e do nada tu tá numa sala de aula. Quer dizer, tem essa ruptura grande, e muitas vezes as pessoas se sentem muito perdidas. Eu, por exemplo, eu senti até, muitas vezes eu queria fechar a porta da minha sala, não quero que ninguém veja, eu tinha vergonha do que os outros poderiam achar. E quando você vai trazendo, né, estudos da sua própria pesquisa, você citou várias outras pesquisas, a gente vê como tem um processo com alguns elementos comuns para esses professores iniciantes. Então, você foi falando desse processo de indução docente, de certo, contribuiria assim para uma mediação entre essa entrada, né, do professor, esse acompanhamento inicial certamente contribuiria muito numa perspectiva que aí você traz. Eu acho que isso é muito relevante a gente pontuar e destacar, pelo que eu entendi, uma perspectiva colaborativa, né, com outros sujeitos dos espaços escolares. Então, algumas coisinhas vão me chamando a atenção, né, nessa discussão de desenvolvimento profissional docente, uma noção que pode confundir com outros conceitos. Então, na verdade, minha pergunta, minha provocação nesse momento é, se for possível, Letícia, se você gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o que seria desenvolvimento profissional docente, é a mesma coisa ou é diferente de uma noção de formação continuada? Se você pudesse falar um pouquinho, por gentileza. Muito bom, Guilherme. Eu acho que é sobre isso, né? Tem uma autora norte-americana, que é a Cochrane Smith, e ela vai analisar o caso de duas professoras, né? E como essas professoras enfrentaram as dificuldades. E, e aparece muito esse caminho, né? O caminho da solidão, que no final foi a desistência da professora, da profissão, e um caminho da colaboração, né? Na busca pela troca, na busca por professores, por pares, colegas. Então, é como que esse movimento da nossa profissão também pode direcionar os nossos caminhos, né? E isso sobre o desenvolvimento profissional é muito importante. Por quê? Porque quando a gente pensa o desenvolvimento profissional, a gente pensa como um contínuo formativo, né, que não se esgota e não se determina em formações pontuais, mas como a constituição de vários elementos da nossa formação, né, da nossa formação de uma maneira intencional e sistemática e também da nossa história de vida, dos processos que a gente se insere nas nossas comunidades, né, nos nossos grupos, de como a gente se constitui num processo que ele se desenvolve ao longo da vida, né, ao longo dos anos. Não que isso não envolva a formação sistemática, mas não é uma formação sistemática. Então,
pensando bem essa questão do desenvolvimento profissional e da formação continuada, o que que a gente percebe? A formação inicial, ela marca aí esse início, né, dessa formação na graduação, e a formação continuada, ela pode ser através, da própria formação da especialização, né, ou dos cursos, ou das formações, pelos sistemas de ensino, enfim. O que seria o desenvolvimento profissional nessa perspectiva? O desenvolvimento profissional seria todo o ciclo formativo, né? Tanto esse processo que você como faz uma iniciação na profissão, que aí a gente coloca nesse momento da graduação, o seu processo de inserção, de indução e de uma formação que ela se dá ao longo da vida, né? Então eu acho que se a gente pode fazer essa distinção de uma maneira assim bem simples, é que o desenvolvimento profissional ele abarca distintos momentos da nossa trajetória de formação e de atuação profissional. Enquanto a formação continuada, ela vai olhar para uma formação específica que você faz depois da sua graduação. Acho que a gente pode distinguir um pouquinho nessa direção. Maravilha, Letícia. Me tira uma dúvida, por favor. Com a nossa vivência enquanto alunos lá na escola básica, ela também figuraria dentro desse corpo de experiências do desenvolvimento profissional docente, ou ela é marcada quando a gente inicia a nossa formação inicial? Então, tem autores que vão considerar todo o seu processo de vida, né? E tem autores que vão demarcar todo o seu processo intencional na formação profissional. Então, por exemplo, o Ibernon, ele vai marcar essa questão da profissão, da profissionalidade, como abarcando o desenvolvimento profissional. E tem autores que vai demarcar também a sua trajetória enquanto estudante, como os sentidos que você cria sobre a escola também, como um processo de aprender a docência, né? Mas geralmente o que a gente tem, e eu tenho trabalhado muito com o Iber, não é nesse sentido, do processo mais intencional na formação, mesmo que seja intencional, formal ou não formal, entendeu? Mais no sentido pós aí a formação inicial. Entendi. Isso é muito interessante porque eu vejo, principalmente em quem vai exercer a docência universitária, que não existe uma formação intencional, como num curso de licenciatura. Então, é a pessoa que, de repente, se graduou como médico, dentista, engenheiro, faz o mestrado, doutorado e passa a dar aula no ensino superior. E essas pessoas, frequentemente, elas vão demandar saberes e experiências sobre a docência que eles tiveram na época de graduação, mas às vezes até da época, né, do ensino básico, né, da escola básica. Então, é interessante ver como essas experiências, esses saberes, esses conhecimentos acabam constituindo a nossa docência. Embora eu também concorde que, do ponto de vista, né, de se buscar entender como políticas públicas de indução docente, indução profissional docente, que visem atuar também sobre o desenvolvimento profissional docente, elas precisam ter uma marcação intencional, né? E aí eu estou de pleno acordo com essa pontuação, às vezes, lá na formação inicial, como o start desse processo. E aí, Letícia, continuando aí no nosso bate-papo, eu queria saber de você o que que a gente tem no cenário brasileiro, no cenário da América Latina, né, sobre a indução docente. O que políticas, pesquisas, né, o que que tem acontecido por aí que fale, que verse sobre esses temas que a gente está aqui discutindo? Uhum, muito bom. Eu, assim, se eu posso fazer alguma indicação de artigos, a gente tem alguns artigos publicados no sentido de fazer uma análise do contexto da América Latina e também de outros países, mas eu posso indicar dois especificamente. Posso indicar mais, indico o dossiê inteiro da Reveduc, né? Tanto de 2020, tanto de 2024, mas eu indico um texto da professora Denise Bailens, do Uruguai, com o professor Carlos Marcelo, da Espanha, de 2017, que eles já analisam na América Latina o contexto do Peru, da Bolívia, do Chile, do Brasil, do Uruguai, se eu não me engano. Pode ser que tenha mais algum, mas se eu não me engano, tem esses cinco países, né?
ou se não é Bolívia, é Colômbia, enfim. Mas eles já percebem aí, já fazem uma relação dos programas que são percebidos, e agora nós tivemos um texto da própria professora Gisele, né, Gisele Barreto da Cruz, com a professora Beatriz Ávalos, também fazendo uma análise sistemática sobre os programas e concepções de indução em diferentes países. E aí, o que que a gente pode dizer de uma maneira geral? No Brasil e na América Latina, de uma maneira geral, são poucas as políticas intencionais de indução profissional. No Brasil, a gente não tem uma política nacional de indução profissional. Em outros países, a gente tem, mas foram pontuais e descontínuas. Então, tem casos de países que tiveram em um determinado momento, que geralmente é aquela política vinculada a uma política de governo, né? Não uma política de Estado. Então, ela foi naquele momento e depois não teve mais. E um país na América Latina que tem demarcado no âmbito da política é o Chile, né? Entendendo aí um processo de desenvolvimento profissional, entendendo a indução dentro do processo de desenvolvimento profissional, nessa perspectiva da indução numa relação da mentoria. Então, o Chile tem uma história na implementação dessa política. Agora, nos outros países, a gente não consegue perceber. No Brasil, o que que a gente consegue perceber? Ações sistemáticas que geralmente estão vinculadas na parceria universidade-escola, né? E aí se encontra algumas ações ao longo do território brasileiro. E o que a gente também tem desenvolvido no âmbito do GPED, né, que é a pesquisa-formação com professores iniciantes, como um indício de indução profissional docente, né? Mas não é uma política instituída nacionalmente, não é uma política de uma rede municipal de educação, né, de um acompanhamento a esses professores iniciantes. O que a gente percebe é que não existe uma preocupação com esses professores iniciantes, até no próprio ingresso. Então, a gente sabe que aquele professor ele está começando, ele tem tal ano, se formou tal ano, mas a gente não sabe se ele já teve experiência antes de entrar num concurso ou num processo seletivo ou não. Então, dessa maneira, a gente pode dizer que a gente não tem aqui no Brasil e que quando tem na América Latina é pontual e descontínuo. É muito bacana você trazer essas diferentes realidades, né? Realidade brasileira, latino-americana, gente, assim, então, na sua fala, eu fiquei pensando, você falou, citou o Chile como um que tem, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, um único que teria um programa institucional, mas mesmo assim de pequeno porte. Os outros têm algumas ações bem pontuais. E na sua fala anterior, você foi citando alguns artigos, alguns grupos. Então, minha pergunta é para entender esse panorama mesmo de ações em torno de programas da indução docente. Então, tem o GPED, que é o grupo que vocês fazem parte, você, o próprio Pedro, fazem parte, que tem um trabalho assim, fantástico de pesquisa, de ações em torno da indução docente, e queria entender se vocês têm algumas parcerias em torno desses programas, dessas ações que vocês pensam, assim, porque só a noção de professor iniciante, eu acho que só trazer essa noção você já tem um impacto no campo educacional para gerar essa, entre aspas, curiosidade de outros pesquisadores. Então, queria entender se vocês estabelecem alguma parceria nesse sentido, já que vocês têm uma vasta produção, né, em torno da indução docente. Então, o caso do Chile, e aí vou tentar no sentido de ser mais enfática nesse sentido, o Chile é o único país, se eu posso dizer, também posso estar enganada, mas que a gente conhece até então, que tem uma política nacional e que está atrelada ao desenvolvimento profissional, né? O Chile tem lá o professor Eugênio Beca, a professora Beatriz Ávalos, eles discutem sobre essa política, sobre os avanços, né, sobre as questões, mas é uma política nacional, né? Então, ela, de alguma maneira, é uma política que está sendo pensada, mas ela está aí no âmbito nacional, o que a gente não vê em outros países, ou quando vê, a continuidade desse programa pode acontecer ou não.
entendeu? Porque não está associado a uma política nacional, né? Ou quando está associado é uma formação pontual, enfim. Eu acho que esse artigo do professor Carlos Marcelo, da professora Denise Barnett, vai ajudar muito a fazer esse mapeamento lá em 2017 e agora em 2024 com a professora Gisele Barreto da Cruz e Beatriz Alves. Elas fazem uma revisão muito boa também, e aí eu acho que situa um pouco esse contexto da América Latina. No que se refere ao Brasil, agora em outubro nós tivemos o primeiro seminário internacional do nosso grupo, né? O primeiro seminário de formação docente, de didática e formação docente do LEPED, do laboratório, né? Laboratório de Estudos e Pesquisas em Didática e Formação de Professores. E foi muito bom, porque a gente reuniu pessoas da América Latina e do Brasil para discutir os processos de ser professor iniciante e também os processos de apoio. Então, assim, se eu puder citar de uma maneira breve, nós temos uma parceria que, inclusive, o nosso grupo desenvolveu uma pesquisa interinstitucional entre nos anos 2020 a 2023, se eu não me engano, com as professoras Isabel Farias, da UES, lá no Ceará, e com a professora Márcia Robert, da UFSC, em Santa Catarina. Então, nós desenvolvemos uma pesquisa interinstitucional e multicêntrica, né, que envolvia diferentes regiões e instituições, e foi muito interessante, mesmo entrando na pandemia, que a gente teve o desafio de desenvolver essa pesquisa na pandemia, foi muito interessante os resultados dos grupos de pesquisa-formação, os grupos de formação que nós criamos nos diferentes lugares do Brasil, né? Então, nós temos essas relações, a professora Gisele Barreto da Cruz também tem feito muitas relações no âmbito do Brasil, e aí, se eu posso destacar uma, acho que essa é algo que a gente viveu aí de pertinho nessa pesquisa interinstitucional no Brasil. Muito bacana você assim, de destacar essas ações que estão acontecendo aqui no Rio de Janeiro, muitas vezes, esse evento, né, ações importantes. E você acabou tocando, mas se puder falar um pouquinho mais, assim, como que a gente pode pensar em ações e políticas públicas e institucionais que operem esses conceitos na prática? Se você tocou muitas vezes nessa sua fala, mas se puder falar um pouquinho mais para a gente. Claro. O que a gente tem percebido, aí eu falo das colegas que defenderam as teses no âmbito do grupo, né? O que a gente tem percebido, né, principalmente lá com a Fernanda Latemarre, é que o acolhimento profissional desse professor na escola, ele colabora muito para esse processo de inserção. Então, a gente já tem evidenciado que como o professor ele entra na escola, né, e como ele é acolhido nessa escola, isso favorece o processo de inserção dele. Favorece ou não, né? Se não tiver esse acompanhamento, ele vai criando suas estratégias de sobrevivência, mas com acompanhamento profissional na escola, a gente já tem percebido isso. Outra pesquisa também que foi defendida no âmbito do grupo foi da professora Maria Elza Maia, dentro de um contexto de um colégio federal, que a cultura institucional também pode favorecer. Então, como essa instituição se organiza, as práticas de planejamento, de organização, de reunião, no sentido de colaboração, de um acompanhamento ali próximo com a coordenação, como isso pode favorecer o processo de inserção, e também uma pesquisa da professora Elana Costa, na cidade de Niterói, como as equipes de articulação pedagógica também poderiam favorecer esse processo de formação e de acompanhamento desses professores iniciantes. Então, assim, a gente não pode dizer que isso por si só é indução, porque não está inserido num programa maior, de apoio sistemático, mas a gente tem percebido que um caminho interessante para uma política, nessa perspectiva que a gente defende, é um caminho situado na escola. Então, a equipe, a gestão, a equipe de orientação, a equipe de coordenação, os próprios professores, os próprios pares também,
Mas o processo de acompanhamento no contexto da escola, ele é um ponto primoroso disso que nós temos defendido, né? Então, se eu puder dizer de alguma maneira, nesse sentido, é pensar políticas que olhem para esse contexto. E aí, olhar para esse contexto é também pensar na carga horária desse professor, né? Tanto desse professor iniciante, tanto desse professor orientador. Também não é jogar mais uma demanda para a gestão, né? Mas é pensar como que no contexto da escola a gente consegue promover esse processo de acompanhamento do professor iniciante. Muito legal, Letícia. Não sei se você concorda comigo, mas me parece, principalmente em relação a essa sua última fala, que olhar para políticas institucionais, políticas públicas em âmbitos macro, elas demandam, né, também uma revalorização da carreira docente e do papel da escola na nossa sociedade, né? Porque é muito fácil confundir o que a gente está falando, ou principalmente o que você está defendendo aqui, Letícia, junto ao GPED e à professora Gisele, e como a atribuição de mais demandas à escola. E não é isso, né? É um reposicionamento da escola como uma produção, um espaço de produção de saberes tão legítimo quanto, né, a academia, a universidade, e a partir dela, a partir de suas demandas, do seu contexto, de seus alunos, de seus professores, é construindo essas políticas institucionais que vão se direcionar a uma política maior, talvez de redução docente. E aí eu preciso, né, de uma revitalização salarial, de carga horária. O professor precisa ter tempo, né? O fator tempo é algo fundamental nesse sentido. Sem tempo você não consegue se formar, não consegue refletir, não consegue conversar, não consegue ler, e isso tudo impacta, né, de uma forma negativa e muito sofrida nesse período de inserção, né, Letícia? Letícia, eu acho que, assim, se você quiser comentar sobre o que eu falei, sobre mais algum ponto, se você, a gente vai colocar indicado, né, nesse episódio alguns materiais que você vai nos sugerir, mas também se você quiser falar mais um pouco sobre eles aqui agora, pode ficar à vontade. E só falar que a gente acabou pulando isso, mas a Grazi hoje não está conosco porque a gente teve que gravar de manhã e ela está em aula, tá? Mas no próximo episódio ela está aí de volta com a gente. Muito bom, Pedro. Acho que é a gente defender a indução profissional atrelada à valorização da carreira e às condições de trabalho. Realmente, a gente não pode perder isso de vista para não virar para a indução, não, para a gente não correr o risco da indução virar mais uma demanda para o professor, mais uma demanda para o gestor, ou de uma formação avaliativa, né, desse professor. Então, a gente tem muitos riscos nesse sentido, por isso que é sempre importante pontuar isso, assim. E dos próprios contextos da escola. Então, às vezes, as formações hierarquizadas que não fazem sentido para esses professores precisam ser reavaliadas e reconsideradas, né? A indução não pode ir por esse caminho naquilo que nós temos defendido. E aí, o que que eu posso indicar para vocês? Eu posso depois mandar isso escrito para vocês colocarem lá, mas venho chamar vocês para acessar o nosso site, que é o site do LEPED, que é www.leped-ufrj.com.br, e o nosso Instagram, que é do GPED específico, que é o gped.frj. Eu acho que lá nós estaremos, que nós participamos dos eventos, as próprias publicações de artigo, as nossas reuniões, né? Então, acho que dá para acompanhar um pouco desse trabalho e também pensar outros trabalhos, né? Então, fica sempre esse convite. E no mais, agradecer muito pela oportunidade de estar aqui com vocês, pensando tanta coisa, já fiquei pensando aqui muitas coisas interessantes e tá, né, nessa relação com a escola que a gente trabalha, a escola que a gente conhece, a escola que a gente defende. Então, isso me dá muito ânimo e eu agradeço muito vocês por isso, viu? Muito obrigada. Nossa, Letícia, a gente que agradece muito a sua participação, essa troca com você. Falou, fui pensando várias coisas, eu também fui pensando em várias questões, então a gente gostaria de te agradecer muito por enriquecer esse capítulo, esse episódio do Papo de Escola. Assim, foi muito legal ter você com a gente. Parabéns por todo o seu trabalho, assim, fantástico, seu. Então, para quem não sabe, a gente constrói um acervo aqui com várias referências. Então, a gente vai colocar
o que a Letícia falou aqui, das referências para quem quiser consultar lá. Certamente seu trabalho estará lá, que é um trabalho muito importante para o campo educacional. Então, agradecer muito. E a gente fecha aqui mais um episódio do Papo de Escola. Até a próxima, pessoal. Obrigado por nos acompanhar. Tchau, tchau.